Oi, seja bem-vindo. Eu sou Celina e esse é o Insight, uma plataforma online que vai compartilhar sabedoria com você para a construção da sua carreira, da sua trajetória de sucesso. Olha quem veio falar com a gente aqui hoje. Leila Nascimento é a primeira mulher a ser eleita presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos Brasil. Executiva e educadora, formada em pedagogia, tem pós-graduação em RH e mestrado em gestão empresarial. É fundadora do Instituto Capacitare e presidente da Inter-American Federation of People Management Associations. Leila acabou de sair do palco com um dos convidados palestrantes. Fala um pouquinho o que aconteceu nesse palco agora há pouco. A discussão seria a ética nos dias de hoje, como construir esse futuro através dos valores que a ética nos traz, e no momento em cenários adversos. Então, nada melhor que um filósofo, foi o Celso Azambuja, que trouxe para a gente um pouco da fundamentação teórica da ética e como nós, enquanto recursos humanos, poderíamos estar trabalhando um pouco em cima desses valores. Então, falamos do poder feminino, que traz toda essa questão da delicadeza no trato dos negócios, falamos um pouco da questão das novas gerações que querem ter um bem-estar de vida, onde o trabalho não é um fim em si mesmo, o trabalho faz parte da vida, mas não é a vida dessas pessoas. Que bacana. Foi muito interessante. Super rico. Isso, e a questão também da relação da confiança, na hora que você atrai talentos e profissionais para a sua empresa, o quanto que esse profissional hoje, ele escolhe a empresa na qual ele quer trabalhar, não é mais a empresa que escolhe o candidato, e essa escolha está muito em cima de valores, né? Então, é uma sociedade que está passando por uma mudança, mas uma mudança para o simples. Enquanto a gente tem uma tecnologia com rapidez, velocidade, que traz uma sofisticação, que traz, na verdade, uma otimização dos negócios, mas o homem não está como protagonista disso. Então, tem que ter um resgate desses valores, até porque, né, Celina, nós nos afastamos da filosofia nos ambientes corporativos. E a filosofia traz algo que hoje as pessoas estão buscando, que é o autoconhecimento. Com certeza. Quem eu sou hoje, né, nesse mundo e nesse contexto de mudança. Qual é o meu papel? O que é a minha causa? Qual é a minha causa? O que realmente fala com o meu coração? Isso tudo é muito importante. Mas, Leila, a sua história é uma história inspiradora. Você, nessa área de voluntariado, você se dedica há tantos anos a BRH, começou no Rio de Janeiro, não é isso? E hoje a Leila está à frente, é a presidente da FIDAG. E já tem para o futuro, no ano que vem, não é isso? Uma nova posição que ela vai dividir aqui com vocês um pouquinho dessa trajetória. Uhum. Bom, primeiro, essa trajetória tem a ver com a minha escolha profissional, né? Eu fiz pedagogia e na minha época que eu fiz pedagogia, a pedagogia era somente para o ambiente escolar. E eu sempre entendi a pedagogia dentro da empresa, no mundo corporativo da empresa. E aí, depois que eu fiz a pedagogia, eu comecei então a buscar minha especialização dentro da minha trajetória que eu gostaria. E aí eu fiz uma pós em Educação e Recursos Humanos, na UFRJ, no Rio de Janeiro, e depois eu senti necessidade, pelos cargos executivos que eu ocupei, de ter uma fundamentação em gestão, e eu fiz o mestrado executivo da FGV. E aí, nessa minha trajetória profissional, eu sempre coloquei como meta também participar de eventos e de congressos. E eu frequentava os congressos da BRH do Rio de Janeiro, da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Rio de Janeiro. E eu achava interessante que eu via aqueles diretores que hoje eu entendo, colocando folders em cima das cadeiras, arrumando, se entregando. E eu falei assim, nossa, que coisa bonita. Mas nunca me imaginei estando naquele lugar, né? E aí, com a frequência dos congressos, e eu também tinha sempre como meta de 2 em 2 anos ir a um congresso internacional.
E eu fui a um congresso mundial em Portugal, onde lá estava o pessoal da BRH do Rio da época, o Luiz Carlos Campos, que era um vice-presidente na época, e ele então assumiu depois a presidência, e lá mesmo ele me convidou se eu poderia ser diretora de educação. E aí eu entrei para a BRH do Rio e foi assim que começou a minha trajetória de voluntária na associação. E essa trajetória de voluntária tem muito a ver a nossa causa, né, Celina? Se nós não nos dedicarmos a uma causa de melhoria da nossa área profissional, entender que não somos uma ilha, somos parte diretamente. O Inside fala nisso, né? Somos parte de. E assim eu encarei isso e fui dando a minha contribuição, né? E da BRH do Rio, eu cheguei à presidência. Tem um marco aí na minha vida, sempre a primeira mulher. Que bacana, né? Então, foi a primeira mulher, nunca tinha tido um presidente na época. E depois eu fui eleita presidente da BRH Brasil, também primeira mulher depois de 40 anos, né? Que orgulho pra gente. Depois de 40 anos, foi uma situação também vivida, muito legal. E da BRH Brasil a gente tem assento na Federação Interamericana. E nessa Federação Interamericana, que são 16 países, eu percorri algumas funções lá dentro. Então eu fui a vice-presidente da área sul, peguei todos os nossos países aqui do Cone Sul. Depois eu fui ser a vice-presidente executiva e em 2015, eu tomei posse na presidência na República Dominicana. Agora, em outubro, eu entrego para a Colômbia. É a Colômbia, nossa É a Colômbia, próxima presidência. nação. Isso, é um presidente, é o Ivan Arenas. A CRIP, que é a Associação da Colômbia, é muito competente, é uma associação muito forte na Colômbia. E então eles assumem agora em Montevidéu no Congresso Interamericano. Entregando em boas mãos e partindo. E aí, nessa minha trajetória também, eu estou como a FIDAG, tem assento na Federação Mundial, né? Eu passei a frequentar as reuniões do board e agora, então, eu fui indicada para a secretária-geral, tomei posse ano passado em Londres, e a secretária-geral é uma espécie de uma vice-presidência, então eu sou responsável pela parte de secretaria da World Federation e também da parte financeira. Uau, muita responsabilidade. Da parte financeira. Então, essa gestão encerra ano que vem em Chicago, em junho, no Congresso Mundial, que é sempre no Congresso que passa o bastão. Passa o bastão. E aí, provavelmente, eu devo ser a presidente da Federação Mundial. Aí, de novo, se acontecer... É a primeira mulher. A primeira mulher. Que bacana, você é pioneira nessa história de ser a primeira mulher nessas posições ocupadas normalmente por homens na nossa área de recursos humanos, que é uma área predominantemente feminina, não é isso? Isso que a gente não consegue compreender muito, né? Mas que bom que você está quebrando esse paradigma, enfim, e trazendo essa sua forma de gestão. Porque eu já fui, uma época, da BRH Brasil também, na sua gestão. Diretora de Cultura. Diretora de Cultura, e tive em você realmente uma líder inspiradora, presente, ao mesmo tempo firme. Você tem uma forma de gerir pessoas exemplar, pratica o que prega, né? Eu acho assim que você realmente faz toda a diferença e fez nessa carreira toda, e tenho certeza que nessa próxima posição que você vai ocupar, num nível mundial, que eu acho um espetáculo, a gente imaginar lá atrás, né? Se a gente for lá atrás, a gente vê como a gente às vezes... Você se imaginava nessa posição? Não. Quando você estava lá vendo os diretores no Congresso entregando os folders, né, de uma associação de recursos humanos, um voluntariado, você faria essa projeção para você? Não, de maneira alguma, até porque a minha característica é uma característica mais tímida, né? Eu não sou essa pessoa que vê possibilidades e oportunidades e se entrega a elas de uma maneira de desenvolver uma carreira ou uma trajetória de cargos. Não, ela veio acontecendo de uma forma natural.
E você falou da questão da liderança. O trabalho voluntário, eu vejo que tem algo que a gente precisa entender um pouco. Por quê? Porque as pessoas que estão no trabalho voluntário de uma associação, como é o caso da nossa, a nossa associação no Brasil ela é muito forte. São 22 estados. Qual é a associação profissional que tem por adesão, que não é obrigatória, as pessoas são associadas por adesão, né? E que está espalhada pelo Brasil todo. E nessas associações dos estados, tem os líderes das empresas que fazem parte da diretoria. São pessoas como você, que é uma líder, que está numa diretoria desenvolvendo trabalho. Então, como eu posso, enquanto presidente dessa organização, tirar o melhor de você no pouco tempo que tem? Com certeza, um grande desafio, né? Você poder cobrar, mas ao mesmo tempo de uma forma que seja respeitosa, acolhedora. E eu acho que nesse momento você tem que ter uma sensibilidade muito grande, né? Isso é uma característica sua. Compreender o outro, né? Estar no lugar do outro. Estar no lugar do então, outro. Tem alguns que podem entregar resultados com muito mais velocidade e quantitativo, e outros apenas numa pequena participação contribuiu de uma maneira maravilhosa, mas era o tempo que ele tinha. Com certeza. Então, o voluntariado tem esse segredo, né, de saber lidar com as pessoas no momento de disponibilidade. As pessoas estão entregues, estão querendo colaborar. E é repensar, porque muitas vezes alguém que está numa posição de liderança, numa organização de voluntariado, tem uma outra posição numa empresa que está aí no mercado, né, ali na luta, num ritmo totalmente diferente, acelerado, e está lidando com outro tipo de pessoa. Então, saber se adaptar a diversas formas de liderar, que é uma característica que eu vejo em você, né? E eu vejo, assim, o quanto que, às vezes, a gente, na nossa vida, recebe muito mais do que a gente sonha. Eu sinto isso. Eu me lembro quando, é engraçado isso, né? Quando eu tinha uma certa, adolescente, né? 16 anos, 17, o meu sonho era ter uma casa no campo, uma banheira, um cachorro, um marido e 2 filhos ou 3. Era esse. E aí, de repente, você vai se conhecendo, vai vendo qual é a sua fome, o que você tem vontade de trazer para a sua vida, né? O que realmente faz sentido. Trabalhar nessa causa que a gente trabalha, para mim é uma necessidade, porque isso alimenta a minha alma, o meu coração, e eu vejo que você tem muito essa característica, né? Você vai, e habilidades e características que talvez você nem tivesse descoberto se não tivesse nesse ambiente tão fértil para as pessoas desabrocharem, florescerem, talvez tenham florescido em você. O que você diria em termos de características suas, de talentos, de forças, já que a gente falou de psicologia positiva ontem, que é um campo da psicologia que foca no que dá certo, que foca nas nossas forças, no que a gente tem de melhor. Quais são as suas forças, Leila Nascimento? Não, eu tenho uma pergunta que eu me faço sempre nas tomadas de decisão, na ousadia, na coragem, porque precisa de coragem, não é, Celina? E muita. Precisa de coragem. Então, assim, a pergunta é, por que não? Então, todo o tempo o que me alimenta é esse desafio, por que não? E nesse por que não, eu reúno todas as forças que eu acho que tenho para aquela determinada situação, não só no voluntariado, né, mas no trabalho, na forma como a gente desenvolve determinado projeto. Por que não? Por que não ter essa ousadia e tentar? Então, é algo que eu carrego assim muito forte em mim. Uma outra questão também que eu vejo é tomada de decisão, Celina. Porque também exige de você isso, né? Aceito sim ou não, não tem meio termo, né? Sim ou não. Eu até encontrei com um diretor de RH do Clube Med, muito bacana ele estava dizendo assim para mim, o Brasil é tão difícil, eu estou tendo uma dificuldade de trabalhar,
porque o sim aqui é mais ou menos, e o não, então, ninguém diz não, as pessoas têm medo de dizer não. É a nossa cultura, né, de ter um jeitinho para não magoar. E acho que isso é ruim, a gente precisa realmente ser assertivos, né, em determinadas situações. Então, eu trago muito isso, porque tem um fato que também me move, é assim, quem decide pode errar, quem não decide já errou. Ótimo, com certeza. Então, é preciso tomar decisões e isso vem de ousadia, de coragem, flexibilidade. Tem vezes que você dá 3 passos à frente, tem vezes que você dá 3 passos atrás. Não é? Entender o momento do outro, o tempo do outro. Qual é a grande crise que nós temos hoje de lideranças? É exatamente não conseguir se colocar, uma coisa simples, não conseguir se colocar no lugar do outro. O tempo dele não é o meu tempo. Com certeza. Então, tudo isso são aprendizados. E é interessante, você está falando de você, da sua infância, se nós cruzarmos todas as nossas atitudes de hoje com essas atitudes passadas, né, nossas, desde criança, aí eu me lembro de algumas coisas que eu fiz, tem tudo a ver, são características que trazemos, né, nessa Com certeza. construção de uma trajetória pessoal também. Se a gente lembrar o que a gente valorizava, qual é a nossa essência. Eu acho que deixar vir a sua essência à tona, e quando a gente é criança, a gente está na nossa essência. Né? Então, a gente pode, com certeza, fazer essa ponte lá atrás, que a gente vai encontrar uma linha, né, comum que vai costurar essa nossa trajetória, e as possibilidades são infinitas. Não é verdade? Adoraria falar mais com você, mas nosso tempo está esgotando. Você agora, só para em uma frase, o que você espera agora nessa nova posição que você provavelmente vai assumir, uma posição global, mundial? O que você espera passar? Qual é o recado que você quer dar? Eu acho que o principal recado é compartilhamento do potencial que temos. Cada país e essas associações nacionais dos países tem trabalhos fantásticos, tem estudos, pesquisas, que fica encastelado naquele país e não tem um compartilhamento com as demais associações. Quantos projetos nós desenvolvemos aqui no Brasil que certamente são pioneiros lá fora, e nós não temos essa capacidade de multiplicar isso por outros países. Então, eu acho que a Federação Mundial ela tem esse papel. É a gestão do conhecimento, mas a gestão do conhecimento entre os países, daquilo que já existe. Se você pegar a associação da Inglaterra, do Reino Unido, o CIPD, é fantástico. Eles têm um trabalho primoroso de pesquisa na nossa área que fica fechado, quando a gente poderia estar compartilhando mais. Acho que esse, para mim, é um ponto principal. Não precisar reinventar tudo, né? Esse compartilhamento só soma, não é isso? Conhecimento, sabedoria, é o que a gente está trazendo aqui. Eu tenho certeza que você vai ser uma grande facilitadora desse processo e desse objetivo, desse propósito maior que você está dividindo aqui com a gente. Obrigada. E para terminar, eu sou sua fã, você sabe, a gente está sempre pedindo para o convidado lembrar de uma música que vem na sua cabeça aqui e agora. Qualquer música. O que vem na sua cabeça? Eu gosto daquela. Qual? Eu queria ter amado mais, ter sonhado mais. Ter visto o sol nascer. Nossos titãs, não é isso? Isso. Queria ter ajudado mais e até sonhado mais. A gente está criando, mas está tudo antes. Nascer. Queria ter aceitado, isso é ótimo. As pessoas como elas são, cada um tem alegria e o amor que traz no coração. Eu adorei! Obrigadíssima, é um desafio querida. Essa música na vida da gente, música, né? Com certeza, pode ser nosso mantra, nosso hino aqui nessa área de recursos humanos. Obrigada, querida. Sucesso para você também. Inside. Obrigada, beijo grande. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais,